Subiu para 42 o número de pessoas infectadas pelo coronavírus em Sergipe. O repórter Cláudio Rocha conversou com o diretor de comunicação da Secretaria Estadual da Saúde, André Carvalho, sobre os novos casos confirmados. Nesta sexta-feira, mais 2 casos de Covid-19 foram confirmados em Sergipe, um em Aracaju e outro em Nossa Senhora da Glória. Agora são 42 casos confirmados no estado. Quem vai trazer os detalhes é o jornalista André Carvalho, diretor de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde. André, quem são essas pessoas e qual o estado de saúde delas? Então, a Secretaria divulgou o novo boletim epidemiológico do coronavírus, o Covid-19, e os novos casos, foram 2 casos novos hoje. Nós temos um homem do município de Nossa Senhora da Glória, de 38 anos. Ele encontra-se hospitalizado em um hospital aqui da rede pública do estado. Uma mulher de 43 anos, que inclusive é uma profissional de saúde, que encontra-se com um quadro clínico estável. Ela está cumprindo a quarentena em isolamento domiciliar. André, qual o boletim atualizado? Bom, o boletim atualizado são, nesse momento o estado tem 42 casos confirmados, são 562 casos negativados, ou seja, pessoas que apresentavam os sintomas, foram testadas e o resultado deu negativo. Então, essas pessoas têm outros vírus respiratórios. São atualmente 19 pessoas recuperadas, pessoas que já deixaram o período da quarentena, do isolamento, e já estão de alta. E temos, até o momento, 4 óbitos. Dessas 42 confirmações, qual a localização dessas pessoas? São 33 pessoas de Aracaju, temos 2 de Propriá, 2 de Pacatuba, 2 de Glória, e uma em Capela, uma em Itabaiana e uma em Simão Dias. Quais são as medidas adotadas pelo governo do estado para dar assistência a essas pessoas e também para evitar a disseminação do coronavírus? Olha, para evitar a disseminação do coronavírus, o governo tem orientado a população que fique em casa. Existe aí um decreto, uma medida de contenção do governo do estado, onde várias atividades, elas estão suspensas para que as pessoas realmente permaneçam em casa. Essa é, digamos, a melhor prevenção contra o coronavírus. Ficar em casa e só sair realmente se for extremamente necessário, comprar um alimento, comprar um medicamento, só nesses casos. A outra medida são os leitos que o estado está disponibilizando. O estado tem hoje pronto, com equipe de plantão, equipe médica, médicos, enfermeiros, técnicos, já à disposição da população. São 67 leitos, sendo 45 de enfermaria e 22 leitos de UTI. Esses leitos já estão prontos, inclusive na próxima semana mais 42 leitos serão entregues no Hospital da Polícia Militar, o HPM, onde serão mais 42 leitos de enfermaria, 1 de estabilização, e desses 42 leitos, 6 poderão ser usados também para tratamentos intensivos. André, é sempre bom também reforçar aquela mensagem, aquela recomendação de que as pessoas permaneçam em casa. Sim. O coronavírus, o novo coronavírus, não existe remédio para combatê-lo, não existe vacina. Então, o único meio de prevenção é ficando em casa. As pessoas precisam, a transmissão ela é feita por partículas, quando você fala, quando você tosse, espirra, e aí você vai contaminando não só as pessoas, como o próprio meio ambiente, os locais. Então, a única forma de prevenção é evitar aglomerações, é evitar sair. Sair só se for necessário, comprar um alimento, um medicamento, somente para isso. E, de preferência, também usar a máscara. Sempre que for sair com a máscara. Hoje já pode usar, já está autorizado aí a máscara de pano, que pode ser lavada, usada novamente. Então, vai sair, vai na padaria, usa a máscara, chegar em casa, lavar as mãos. É outra medida também muito importante. Ao chegar em casa, chegou do trabalho, toma um banho, deixa o calçado na parte de fora. São essas medidas que são medidas de precaução que realmente são importantes e devem ser cumpridas por todos. Aqui em Sergipe, a pandemia do coronavírus está na curva inicial do contágio. Para que todos possam entender melhor este momento crítico, estamos recebendo o infectologista Marco Aurélio, que vai reforçar os principais cuidados que todas as pessoas devem manter. Boa noite, doutor Marco. Este é o momento em que a curva inicial do coronavírus está na fase, digamos assim, inicial do contágio aqui em Sergipe. Explica melhor esse cenário para a gente. Boa noite. Boa noite, Tamires.
É importante a gente entender, né, que nesse momento a gente começa a ter os primeiros casos, né, os casos que estão internando já, então a gente já começa a ter casos graves e casos de transmissão comunitária registrada. Pessoas que já adoeceram aqui no próprio território e que a gente não sabe, não consegue mais identificar onde elas pegaram. Isso prova que realmente a gente já tem uma transmissão comunitária e se a gente não mantém, não é, essas medidas de distanciamento social, o físico, não é, principalmente, a gente pode, não é, criar um grande volume de pessoas que são portadoras e que aumenta a transmissão e com isso a gente ter um pico nessas previsões catastróficas que tem feito por várias sociedades têm feito aí, vários estudiosos têm previsto para o nosso país e para o nosso estado também. Então, já que aqui em Sergipe estamos na curva inicial do contágio, é muito importante a medida do isolamento social? Sim, ele é fundamental. E é importante a gente entender, não é, que as pessoas às vezes falam, olha, tá vendo, nem precisa de tudo isso, porque São Paulo sim está tendo muito caso. Mas aqui a gente está conseguindo controlar casos e controlar a transmissão justamente porque essas medidas estão sendo feitas. Os países que demoraram a colocar na prática essas medidas acabaram sofrendo muito. Acabaram, né, países desenvolvidos, países que têm um sistema de saúde bem organizado, acabaram estando num caos, né, como vários países aí pelo mundo. Então é importante que essa medida agora consiga frear essa curva, para que a gente não tenha, de fato, né, um pico dessa curva antes de estarmos com os serviços todos organizados e preparados para receber as pessoas que precisarem do serviço de saúde. Diante desse cenário, é possível identificar até que ponto o isolamento social deve ser mantido? Então, a gente não tem como prever totalmente essa curva, mas pelo que se conhece dessa doença em outros países, em outros continentes, tem se observado que geralmente há uma demora aí de 4 a 5 meses de uma resolução entre os casos iniciais de transmissão, o pico e depois a queda e a volta a uma quase normalidade. A gente fala uma quase normalidade porque alguns países têm enfrentado por um rescaldo, quer dizer, por casos novos surgindo de pessoas que estão chegando de áreas de transmissão atual. Então, é uma vigilância que a gente vai ter que manter realmente, a gente vai ter que mudar um pouco os hábitos, né, de vidas e sociais aí durante esse ano, pelo menos. Então, o declínio da doença provavelmente virá aí após 5 meses, essa é a estimativa? De 4 a 5 meses que a gente vai ter uma consolidação realmente desse declínio. Vamos lembrar que a gente está falando isso pensando num estado como um todo, mas é claro que cada localidade tem realidades diferentes, né? Em locais mais aglomerados, há uma tendência a isso se expandir muito rápido. Por isso que o Brasil tem se preocupado muito, principalmente com as comunidades, não é? Com as favelas, em lugares que tem grande aglomerado, porque isso, não é? As pessoas, é difícil manter esse distanciamento de 2 metros, não é? Em locais onde 2 metros é o tamanho de uma residência. Em feiras livres, ônibus coletivo, até mesmo em filas de bancos e casas lotéricas, a gente tem percebido uma dificuldade maior da população estabelecer essa distância, mas é muito importante enfatizar que é importante mesmo evitar aglomeração nesse momento. Sim, e as entidades, né, os governos também têm responsabilidade em vigiar disso, né? Além da população, é importante que o dono da casa lotérica organize essa fila, né, da unidade de saúde, do supermercado, porque também não adianta, né, entrar poucas pessoas no recinto e fora está todo mundo aglomerado. Né? É importante que a comunidade também se organize dessa forma, para que não tenha, né, esse pico de transmissão. E se ele acontecer, que seja um pico controlado, seja um pico de transmissão que tenha leito hospitalar para quem precise, tenha leitos de UTI para aquelas pessoas que necessitarem. Porque a grande preocupação que a gente tem, né, que os governos têm, que os serviços de saúde têm, que os profissionais de saúde têm, é você ter um pico da epidemia e não ter onde internar pessoas, em ter que optar em quem vai para um aparelho e quem não vai para uma UTI. Né? Então, essa é a grande preocupação. Então, todo esse esforço agora é para que a gente sabe que vai ter um pico, só que a gente quer que seja um pico dentro da nossa capacidade operacional, dentro do que a gente pode receber no serviço de saúde.
Então, é muito importante que o sistema de saúde prepare esses leitos para acolher pacientes. Agora, sobre estudos, pesquisas e vacinas, o que se tem de informação específica sobre isso? Há um estudo propício para a vacina? Então, eu sei que a gente fica muito angustiado querendo resposta rápido, mas acho que para as doenças aconteceu tanto conhecimento e tanta publicação em tão pouco tempo, né? Nesse pouco tempo tivemos várias publicações. É claro que uma droga nova ela não pode surgir, porque ela precisa de toda etapa, mas a gente tem drogas que já foram utilizadas, né, como a cloroquina, em 2004 já foi tentada para um outro coronavírus. Tem saído vários estudos que têm mostrado que ela pode ser um importante coadjuvante em alguns tipos de apresentação clínica. Outras drogas também têm sido usadas. Então, o tempo todo isso tem modificado. Tem trazido esperança, né, para que a classe médica consiga dar um tratamento além do tratamento de suporte, que é muito importante. Então, até lá, mantermos os hábitos de higiene e evitar aglomeração é o básico. Sim, fundamental. Não é que todos levem isso a sério. Não é? A gente sabe que idoso tem maior gravidade, quem tem comorbidade, mas se a gente tem uma explosão, ela não poupa na sua gravidade jovens nem crianças também. A gente agradece, então, a sua presença, a sua participação e seus esclarecimentos aqui no Jornal do Estado. Boa noite. Boa noite. Veja